O que aprendemos nesta semana, irmãos, nessa bonita lição, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus? O que aprendemos com relação ao nosso testemunho e olhar as pessoas pelos olhos de Jesus? Nós vimos no texto de Coríntios, 1 Coríntios 2,16, lá diz assim: nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo estava falando para os irmãos de Coríntios que eles tinham a mente de Cristo. Isso é, eles viam como Jesus via. Jesus não via, irmãos, a miséria dos pecadores como uma condição final. Jesus via o potencial dos salvos. Assim ele viu Pedro, assim ele viu Maria Madalena, assim ele viu Tomé, assim ele viu Paulo. Não como pecadores, não como religiosos radicais como Paulo, mas como pessoas glorificadas, como salvos. Às vezes, nós ainda vimos na lição dessa semana, nós precisamos de um segundo toque para ver como Jesus. Quando o cego de Betsaida foi curado, ele precisou de um segundo toque. Veja lá Marcos 8:25. Marcos 8:25. Tornou Jesus a pôr-lhe a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Ver distintamente a todos. O Senhor Jesus quer dar a nós, irmãos, um segundo toque para que a gente possa ver as pessoas, não como no primeiro toque, via como vultos, como árvores, mas como pessoas, como seres humanos, resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós atuamos desse jeito, mas o nosso testemunho é um testemunho inclusivo. Ele é um testemunho para todas as raças, é um testemunho para todos os grupos sociais, econômicos, intelectuais. Ele é um testemunho para todos os religiosos, para homens, para mulheres, para intelectuais. O Senhor Jesus deu um exemplo desse testemunho inclusivo quando atendeu as necessidades da samaritana. O Senhor Jesus pediu água à samaritana e disse: eu vou te dar água da vida. E quando eu der a água da vida, vai ter fontes jorrando de você. Era um preconceito de gênero contra as mulheres, era um preconceito racial contra os samaritanos, um preconceito religioso por conta da religião dos samaritanos, do culto paralelo que eles faziam. Mas aí, irmãos, quando é que nós devemos começar a testemunhar? E vimos na lição que devemos começar já. O momento é agora. Sim, mas tem pessoas difíceis. Não tem pessoas difíceis. Uma frase que eu disse nesta semana: as dificuldades humanas são as oportunidades de Deus. Pedro e André eram uns pescadores, gente muito simples, brutas até, quem sabe. O escriba era um teólogo conhecedor da lei, um profissional conhecedor da lei religiosa dos hebreus. O ladrão na cruz, e a todos o Senhor teve palavras de encorajamento, testemunhando da salvação. Nós devemos aproveitar as oportunidades. Vimos que uma porta se abre. Às vezes, irmãos, a porta se abre para que a gente possa testemunhar e nós deixamos para lá, deixamos para outra hora, deixamos para outro dia, quando a situação for melhor. Veja o que aconteceu com Felipe com relação ao eunuco. Atos 8:30. Lá diz assim: correndo, ouviu o que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Felipe foi correndo, irmãos, para testemunhar. E não foi correndo só para ficar ouvindo. Ele ouviu o que ele estava lendo e perguntou: você entende o que está lendo? A resposta do eunuco foi: como eu posso entender se alguém não me explicar? E aí, Felipe explicou a ele acerca do Senhor Jesus Cristo, que resultou na conversão desse alto funcionário etíope.
Tem um trabalho a ser feito, irmãos. O trabalho de pregação do Evangelho, o trabalho de testemunhar. O Senhor Jesus disse com relação a este trabalho. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. São muitas, irmãos, as pessoas que precisam conhecer sobre Jesus. São muitas as pessoas que estão no pecado. São muitas as pessoas que estão sofrendo. São muitas as pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. A seara é muito grande, mas o próprio Senhor Jesus disse assim: faltam trabalhadores. Ele está recrutando trabalhadores, irmãos. E aonde ele vai recrutar trabalhadores? Na sua igreja. Entre nós, irmãos, ele vai recrutar trabalhadores. E o que diz o Senhor Jesus ainda no verso 38? Diz assim: rogai ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Vamos pedir a Deus, irmãos, para que nos ajude, para que nos dê uma boa disposição de testemunhar, para que dê em nós o senso da responsabilidade de testemunhar. E dessa forma, irmãos, nós vamos cumprir a ordem do Senhor Jesus: ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Que nessa lição, o estudo dessa lição, possa ter sido uma bênção para cada um de nós, possa mudar o nosso pensamento com relação a testemunhar e fazer de nós verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo.